Boa noite, amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para realizarmos nosso culto de louvor e adoração a Deus. Eu peço que você abra a sua Bíblia aí na primeira epístola de Timóteo, no capítulo 1, verso 17, que diz assim: Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor. Eu rendo a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, meu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, meu coração bater ao meu. Lindo a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, meu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, meu coração bater ao meu. Te amo, oh, te adoro, oh, me prostro, oh, pra te adorar, te alegrar. Te amo, oh, te adoro, oh, me prostro, oh, só pra te adorar, te alegrar. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu
meu anseio, o meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu, onde eu vou para sempre morar, convertidos na luz do Senhor. Amados irmãos, vamos abrir a palavra de Deus aí no livro de Atos, no capítulo 7. Eu quero ler do verso 17 até o início do verso 20. Diz assim a palavra do Senhor. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. Por esse tempo nasceu Moisés. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, nós louvamos o Teu nome pela Tua santa palavra e pedimos agora que o Senhor ministre os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, qualquer pessoa que se levanta para pregar a palavra de Deus sabe da importância que é você ter um esboço, você ter um tema, ter uma linha de pensamento, um objetivo, aonde você quer chegar, de forma que preparar um sermão é algo muito difícil. Então você tem que ter toda uma estrutura, você tem que ter um início, você tem que ter um meio, você tem que ter um fim. E quando a gente olha para Estevão aqui, a gente percebe que o sermão dele era um sermão que tinha início, meio e fim. E ele estava tentando mostrar para os judeus, assim como para todos aqueles que estavam ali, membros do Sinédrio, que o Senhor Jesus Cristo era aquele que Deus havia designado para cumprir todas as promessas que ele havia jurado a Abraão, a Isaac, a Jacó e depois desse a Davi e a tantos outros que anelavam o cumprimento daquelas promessas. E a gente percebe que ele vai destrinchando a história de Israel e mostrando passo a passo a presença de Jesus e que o comportamento daqueles homens estava totalmente contrário ao que deles se esperavam como líder. O texto nos mostra que estava chegando à proximidade do tempo de Deus cumprir a promessa que ele havia jurado a Abraão. Então, esse tempo estava se aproximando. E a gente percebe que o povo estava ainda morando no Egito, eles estavam ali e eles foram crescendo, foram se multiplicando, né? E nós vemos que tudo isso foi possível porque José assumiu o trono. E o que acontece? O Faraó, com medo de que houvesse uma revolta de Israel, porque eles já estavam ficando em maior número do que os próprios egípcios, ele escraviza o povo e ele passa a tentar controlar o nascimento. Era uma espécie de controle de nascimento ali através
de assassinato. Então, ele estava tentando, através de um controle de natalidade, onde nasciam os meninos homens, essas crianças tinham que ser mortas. Então, nascesse mulher, vivia. Nascesse homem, vivia. E o que aconteceu? Nós sabemos, à luz da história bíblica, que as parteiras não obedeceram a essa ordem e Israel continuou a se multiplicar. E a gente vê que, apesar de toda a tortura, o verso 20 diz que Deus, por esse tempo, Deus levantou Moisés, ou seja, Deus trouxe Moisés para aquele cenário de sofrimento e trazendo esperança. Mas hoje eu não quero abordar propriamente o assunto sobre a esperança nesse sermão, mas eu quero falar sobre algo que está compreendido aí no texto e também nas entrelinhas do texto, que é um grande perigo para mim e para você, que é a comodidade espiritual. E eu quero tratar de pelo menos 3 aspectos desse perigo. O primeiro perigo é de nós estacionarmos a caminho da promessa. Isso está aí no verso 17. Se você olhar o verso 17, você vai ver aí que Israel ficou no Egito e ali se estabilizou. Se você for olhar no princípio como Israel chegou ali, por quê? Havia fome na terra de Canaã. Eles sabiam que podiam comprar alimento na terra do Egito. Eles foram para lá para comprar alimento. E quando eles chegam lá, eles assumem um lugar de honra por causa de José, que havia se tornado governador do Egito, em razão dele ter decifrado, ter tido a habilidade de Deus de decifrar aquele sonho de Faraó, não só de decifrar, mas também de predizer que haveria aquela fome e também de preparar o Egito para que o Egito não tivesse sido destruído por causa daquela fome. Então, eles chegam ali e o que acontece? Eles assumem esse lugar de honra, passam um tempo ali, se acostumam e ali ficaram. E mesmo sendo escravizado por Faraó, eles gostavam dos pepinos do Egito, gostavam da comida, gostavam daquela certa estabilidade que eles gozavam no Egito, não se importaram tanto em serem escravizados. Para os irmãos terem uma ideia, desde a chegada de Jacó no Egito até Atos 7, verso 17, a Bíblia cronológica nos diz que passaram aproximadamente 135 anos. Ou seja, a ordem de Deus era para que eles peregrinassem, mas eles ficaram. Eles ficaram ali. E essa permanência deles ali, essa vida que se estaciona no Egito, eu já falei para vocês que, seja qual for a necessidade, a gente deve ter todo o cuidado. O Egito é um lugar perigoso, o Egito é um lugar que atrai, que seduz, que entorpece. O povo ficou entorpecido, estacionou e não seguiu na direção da promessa. Tanto é que foi necessário que Deus mandasse um libertador, que libertasse o povo daquela comodidade para que seguisse para a conquista que Deus havia preparado para eles. E ainda assim, durante a jornada, muitos queriam voltar para a comodidade. Então, esse é, de fato, um grande perigo para o povo de Deus. Ficar satisfeito com a vida que está levando. Se sentir muito em paz, muito tranquilo
com esse tipo de vida e esquece de prosseguir para o alvo da soberana vocação. E a desculpa é sempre a mesma. Eu estou bem melhor do que muita gente. Não, tá bom como está, ninguém é perfeito. Queridos, a zona de conforto, de fato é um conforto, mas muitas vezes ela vai simbolizar um perigo enorme para a nossa vida espiritual. A ausência de progresso, ela é um obstáculo para fazermos a vontade de Deus. Ela se torna uma pedra de tropeço para aquilo que Deus prometeu para nossas vidas. Esse negócio de ficar satisfeito com o que você já tem, com o que você já alcançou, é muito perigoso. É muito perigoso. E o que acontece? Você acaba ficando ali com as suas lutas, com as suas dificuldades, com as suas crises, e quem se acomoda só vai ver as coisas irem piorando e você se tornando escravo. Escravo da comunidade, escravo do pecado, porque a Bíblia diz que quem comete pecado é escravo do pecado. Se torna escravo de Faraó, que também pode ser um tipo de Satanás. E você se acomoda. Satanás não quer que você progrida. A sua natureza humana luta contra o seu progresso espiritual, que nós chamamos de carne, né? A carne batalha contra o espírito. Então, esse de fato é um grande perigo. Paulo diz à igreja de Corinto, na sua primeira epístola, capítulo 14, verso 12, procurar progredir para a edificação da igreja. Um crente que não produz, que não progride, ele não produz nada para o reino. Muito pelo contrário, ele se torna um peso para outros. E nós temos que aprender que eu e você somos chamados para crescermos espiritualmente. Progredir significa frutificar. Nós não podemos ficar estagnado. Estevão, ele estava exatamente dizendo isso para o Sinédrio, que eles precisavam sair daquela zona de conforto onde eles haviam ancorado a sua vida em determinado ponto da verdade e não progrediam. Então, eles pararam, botaram uma âncora numa verdade bíblica, numa doutrina, e não progrediram para enxergar que Jesus Cristo era o cumprimento da promessa de Deus feita a Abraão. Então, você precisa necessariamente sair dessa ilusão de que você está muito bem, de que você não precisa progredir, que você não precisa crescer, que você não precisa frutificar, ou de que você está muito melhor. Talvez você tenha ancorado a sua vida em uma verdade bíblica, estacionou ali e está perdido espiritualmente. Um segundo grande perigo é a ignorância, que escraviza aqueles que se acomodam. Isso está aí no verso 18 e no verso 19 da palavra de Deus. Diz assim: então outro rei que nada sabia a respeito de José passou a governar o Egito. E se você olhar aí o verso 19, diz: este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais a ponto de fazê-los enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. Ora, esse rei, ele passou a maltratar os filhos de Israel. Ele passou a maltratar os filhos de Deus. E, com toda certeza, ele queria exterminar com a nação de Israel. Ele estava propenso a acabar com aquele povo.
Era essa a sua intenção, era essa a sua ideia. E nós podemos ver nesse homem, em seus atos, o problema essencial de todos os pecadores, de todos os que rejeitam o Evangelho e se opõem a Deus. Esse homem, ele tipifica todos os problemas que circundam a humanidade. Todos. Qual era o problema desse rei? Qual é o problema da humanidade? Qual é o problema desse mundo inquieto? Qual é o problema de homens e mulheres que não conseguem aquietar a alma, parar, pensar e refletir? E eu não me refiro tão somente à pandemia que está acontecendo. Nós estamos aí diante de 3.000 mortos por dia. Mas eu falo dessa inquietação na vida geral. E a resposta a essas perguntas todas é muito fácil. Como eu disse, esse rei tipifica o comportamento de todos os pecadores que vivem na face da terra, de toda a humanidade depois do pecado. Ele tipifica tudo isso, sabe por quê? Porque eles nada sabem sobre o propósito de Deus. Acham que sabem, mas não sabem. Aquele rei, ele não sabia nada sobre José. A humanidade hoje, ela olha para o seu próprio umbigo. Ela não quer saber de mais nada, a não ser do seu interesse, do seu corpo. Pessoas que arriscam suas vidas para irem para a academia malhar. Pessoas que não querem envelhecer, aí tomam um monte de suplementos para não ficar velho, achando que isso vai impedir que a morte chegue. Pessoas que estão fascinadas com a tecnologia. Pessoas que estão aí em busca de dinheiro, da fama, mas não estão interessadas na história do propósito de Deus. Não querem saber. Esse rei, ele devia ter ouvido falar de José, mas ele não conhecia a história de José. E ele deveria saber, porque ele não poderia ser rei do Egito se não conhecesse a história do Egito. Mas qual era a atitude dele? Ele não estava preocupado com o passado, do que Deus fizera no passado. Não, isso está muito distante. Está muito distante. Já faz isso aqui, já tem 135 anos. Não quero saber disso não. Quero saber do hoje, do agora, da prosperidade imediata do Egito, do cuidado que nós temos que ter com o Egito, para que o Egito não seja alvo de uma revolução, para que continue próspero, dominante. Eu lá quero saber do ontem ou do amanhã, eu quero saber do hoje. Essa era a postura daquele rei, e não só a postura daquele rei, mas a postura de muitas pessoas que não querem saber nada sobre o propósito de Deus, que ignoram o passado, do que Deus já fez, mas também ignoram o que está por vir. As pessoas não querem saber do que está esperando no porvir. Elas deveriam estar aprendendo que com a morte fungando o cangote de cada brasileiro, de cada ser humano, deveria os levar a pensar no porvir. Mas a gente percebe que não. As pessoas se arriscam para ir para rave, para ir para festa, para ir para cassino clandestino, até pessoas famosas. Então você percebe que elas ignoram o porvir, ignoram o passado e querem viver somente o hoje. O terceiro erro desse rei, e que eu acho que talvez seja o mais importante deles todos, é que é o erro de ver a história apenas como uma
atividade humana, na esfera da atividade humana, e ele ignora a atividade de Deus, de que Deus também está agindo hoje. Deus agiu no passado, Deus age hoje e Deus vai agir no futuro. Em Hebreus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Aleluia! Então nós temos que ter uma visão holística, plena da ação de Deus, do Deus que se move no tempo. No Deus que se move no tempo. Deus tem um plano, como já vimos, e um propósito para esse mundo. E nós não podemos simplesmente ignorar isso. Um outro erro que eu vejo nesse rei aqui foi a ingratidão. Se ele tivesse lido, procurado saber quem foi José, o que José fez, ele deveria ter tratado melhor o povo de Israel, porque se não fosse José, o Egito teria sido devastado, não teria reino para ele reinar, mas ele simplesmente ignorou. Como muitos devem também entender que só estão vivos hoje pela graça de Deus. Essa é uma coisa muito importante que nós temos que entender, amados irmãos. Que José foi um instrumento de libertação também para o Egito. E aquele faraó não quis nem saber de nada. Não quis saber de nada. Olha, amados irmãos, nós temos que ficar atentos, porque Satanás usa a ignorância do ser humano sobre o propósito de Deus para tirá-lo do caminho do Senhor. É como a parábola do semeador que o Senhor Jesus contou certa vez para os discípulos, para as multidões que o seguiam, dizendo que algumas sementes que eram caídas, jogadas pelo caminho, vinham as aves, e aquelas aves era o diabo. Algumas caíam em solos rochosos. Satanás estava ali. Satanás está sempre querendo arrebatar da sua vida aquilo que você tem que fazer. Você precisa entender que não pode simplesmente cair na ignorância e se deixar escravizar, deixar de conhecer a história da ação de Deus, porque a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, narra a mão de Deus em todo o tempo, Deus agindo através de toda a história. E Deus se move no seu tempo, no tempo dele, no tempo oportuno dele. Se você não se dedica a aprender, você se torna um escravo do hoje e não consegue enxergar Deus agindo em nada. Em terceiro lugar, antes de falar aqui sobre esse outro aspecto, lembre-se de uma coisa: Judas era um dos apóstolos de Jesus. E Judas, diz lá em Lucas 22, verso 3, Judas, que era apóstolo de Jesus, se diz que Satanás entrou nele. Exatamente. Não é porque você diz, sou batizado, sou membro da igreja. Às vezes você pode ter até um pedigree evangélico muito excelente, mas isso não te garante nada se você não tiver vida, se você não tiver esse compromisso com Deus. E a gente sabe, como está lá em João, capítulo 10, verso 10, que Satanás veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus Cristo veio para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos o quê? Em abundância. Fiquem atentos, porque o diabo não quer que você saiba nada, que você fique na superficialidade. O terceiro perigo dessa comodidade espiritual é essa ignorância quanto ao tempo. Verso 20 diz: por esse tempo nasceu Moisés.
por esse tempo. Glória a Deus, o tempo de Deus, o tempo oportuno. Em Eclesiastes, no capítulo 8, versos 5 e verso 6, diz o seguinte: quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo, porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Qual é o mal? É o mal de não conhecer o tempo de Deus. É ignorar o tempo de Deus. É de precipitar a vida a viver conforme esse mundo. Ah, está muito longe, quando eu for mais velho eu me converto. Como se fosse assim. Lutero disse certa vez que por merecimento eu conquisto o inferno, mas pela graça Deus conquista para mim e para você o céu. Olha só, pelos méritos de Cristo. Conhecer o tempo é fundamental. É fundamental. Há poucos sábios hoje em dia, poucos que querem conhecer o propósito de Deus, e por isso que pesa sobre eles um mal muito grande. Porque todo propósito ocorre no tempo de Deus e não no meu tempo. Nós temos reis, nós temos faraós, nós temos governantes, nós temos autoridades com seus planos, com seus propósitos, com seus esquemas. E geralmente eles, com toda a sua atividade, não param para olhar os planos e a atividade de Deus nesse mundo. Porém, o tempo de Deus se move, vai chegando. Jesus está voltando. O tempo de Deus vai se movendo a cada minuto, a cada instante, e nada pode pará-lo. Tudo está estabelecido no plano de Deus e no propósito de Deus. O mundo só enxerga o hoje, o seu tempo, o tempo que ele quer enxergar. E às vezes muitos de nós, servos de Deus, caímos nessa tentação. Deus, o propósito de Deus está sendo efetuado. Deus, ele está se movendo resolutamente na direção da meta que foi predestinada por ele. Aproximando-se o tempo da promessa, é o que diz aí o verso 17. Aproximou o tempo e Deus começou a se mover na direção do povo de Israel. Essa é uma das grandes características do propósito de Deus. O propósito de Deus é um propósito de libertação para mim e para a sua vida. O propósito de Deus é bênção sobre o seu povo, sobre sua vida. Você pode dar um glória a Deus? Deus tem um propósito de te abençoar. Lá estava o seu povo sofrendo. Lá estava o seu povo, a quem Deus fizera uma promessa de juramento a Abraão. E ele se move para libertá-los. Deus tem um propósito de abençoar a minha e a sua vida, meu irmão, minha irmã. E de abençoar a sua vida também, você que ainda não teve um encontro real com Jesus Cristo. Você cuja vida só está vivendo o hoje, mas não olha para a atividade de Deus no passado, nem no presente, nem no porvir. Você que está aí achando que está ganhando, mas que está perdendo, precisa abrir os olhos. E eu rogo que hoje o Espírito Santo abra os teus olhos para que você possa enxergar. Sim, essas bênçãos, elas são
oferecidas pelo Evangelho de Deus. E Paulo chama a atenção para isso, quando ele escreve lá para a igreja de Corinto, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 1, verso 21, ele diz assim, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, ou seja, a sabedoria do mundo não é suficiente para conhecer a Deus. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Era o que Estevão estava fazendo. Bastava crer. Mas aqueles homens do Sinédrio não queriam crer. Eles estavam estagnados. Agora, irmãos, pensem numa coisa. Se há salvação para os que creem, igualmente há juízo para aqueles que não creem. É o que está aí em Atos 7:7, que Deus iria julgar aqueles a quem haviam escravizado a descendência de Abraão. E Deus vai julgar Satanás, Deus vai julgar o falso profeta, Deus vai julgar o anticristo, Deus vai julgar a todos aqueles que preferiram olhar para o próprio umbigo do que olhar para Cristo e ser salvo. Deus vai julgar. Isso faz parte do Evangelho. Para você ter uma ideia, em Hebreus capítulo 9, verso 27, diz que o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disto vem o quê? O juízo. Tem juízo, vai ter juízo sim. Não estou falando isso para te amedrontar, estou te falando isso para você aprender a olhar para frente segundo aquilo que Deus nos ensina na sua palavra. Em Romanos, capítulo 14, verso 12, diz que cada ser humano vai ter que prestar conta a Deus dos seus atos, do seu comportamento. Exatamente. A vida, ela é séria, muito séria. E diante de nós estão duas propostas. A da vida eterna ou da morte eterna. A Bíblia diz que Moisés se recusou a ter uma carreira promissora no Egito. Diz que ele se recusou para poder fazer parte do povo de Deus. E se você olhar aí em Hebreus capítulo 11, versos 24 e 26, está escrito assim, pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. A Bíblia mostra. Moisés seguiu pelo caminho daquilo que as promessas de Abraão, feitas a Abraão, e que foram cumpridas em Cristo. Moisés olhou para frente, disse: esse é o futuro que Deus reserva para os que creem. Ele não quis saber dos prazeres desse mundo. Amados irmãos, a Bíblia fala desses caminhos, eles estão diariamente diante de nós, essas propostas estão diariamente diante de nós. E o próprio Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 7, verso 13 e verso 14, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Olha só. E apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então, Deus, Ele diz para nós exatamente isso. Qual caminho você vai seguir?
Qual caminho você tem andado? Será que você tem andado no caminho largo e espaçoso? Ou será que você tem andado pelo caminho apertado? Ser um cristão não é moleza, não. Cristão verdadeiro. Ser cristão falso, cristão, ser membro de igreja é muito fácil. Você vai lá, assiste um culto, levanta sua mão, o pastor acha que você é uma benção. Mas Deus sabe quem você é, viu? Deus te conhece por trás das câmeras, por trás da sua atuação como um grande ator da fé. Deus te conhece. Deus sabe quem você é de verdade. Então fica aqui o meu alerta, o alerta da palavra de Deus. Arrependa-se e ande pelo caminho da verdade, pelo caminho estreito. É muito fácil andar pelo caminho de Satanás. É largo, espaçoso, não te cobra nada. Mas um dia, tanto ele quanto você, se escolher errado, será julgado. Quero concluir perguntando o que nós devemos fazer então. Primeiro, faça uma análise se você está progredindo ou se você estacionou depois de começar. Começou a viagem, estacionou, botou a vida espiritual no acostamento. Segundo, enfrente aquilo que está te prendendo. Esse marasmo, essa frieza espiritual, essa falta de vontade de ler a Bíblia. Pastor, não estou com vontade. Se você for esperar ter vontade para orar e para ler a Bíblia, você não vai fazer nunca. Você tem que ter disciplina. Vontade é uma coisa que dá e passa. Vontade é uma coisa traiçoeira. Ter apenas vontade e não ter disciplina é não ter nada. Aprenda a lição da história. Olhe para o passado, olhe para o futuro, leia a Bíblia, veja como Deus agiu no passado e como Ele está agindo hoje. Você pensa que não, mas Deus está agindo sim hoje. Olhe para isso. Deus tem o seu rumo, tem a sua maneira, tem tudo determinado. O plano de Deus é absolutamente certo e irresistível. Quantos de vocês já não recitaram lá na frente da igreja, do templo, o Salmo 90, 12? Pode falar aí junto comigo. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Conte os dias, perceba a história. Deus começou a se mover, aleluia. Deus está vindo buscar a igreja. Os sinais estão aí para que todos possam enxergar. Não se deixem enganar pela aparência e pela superficialidade desse mundo. Não, mantenha a sua motivação ao sair da zona de conforto. Saiu do Egito, saiu da zona de conforto. Então faça o que está lá em Provérbios 17, 22. Eu vou ler aqui na nova versão internacional, que diz assim: o coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Lembre sempre, há dois caminhos que irá nos confrontar sempre. A minha oração é que você escolha o caminho certo. A minha oração é que você esteja firme, que você de fato possa sair dessa vida acomodada, dessa acomodação espiritual, dessa vida estacionada, que você passe a conhecer de fato o que Deus tem para a sua vida e para o seu coração, que você não se deixe escravizar pela ignorância e que você olhe, aprenda o tempo e não fique aí murmurando das coisas. Não, o tempo de Deus já está em andamento. O tempo de Deus
se aproximou, chegou e Ele está agindo para a glória de Jesus. Vamos orar para a glória do Senhor. Feche seus olhos, incline sua cabeça. Senhor Jesus, nós te louvamos, porque o Senhor é o Deus que muitas vezes permite situações em nossa vida para nos sacudir. E da mesma forma que o Senhor enviou um libertador para despertar o povo de Israel, o Senhor mandou Jesus Cristo, o nosso libertador, aquele que cumpriu a promessa feita a Abraão, Isaque, Jacó, a Moisés, a Davi e a todos nós. E o Senhor está agitando esse mundo para acordar-nos, ó Deus. Livra-nos da ignorância, porque a ausência de comunhão com a Tua palavra nos torna escravos de nós mesmos e muitas vezes do diabo. Dá-nos a bênção, Senhor, de fazermos a leitura correta desse momento em que estamos vivendo. Estevão, ó Deus, tentou acordar aqueles homens do Sinédrio, tentou despertá-los, mas eles se recusaram. Eu peço que o mesmo não aconteça com a tua igreja Shalom, o mesmo não aconteça com aqueles que são membros da igreja, do corpo de Cristo, e que o Senhor tenha misericórdia daqueles que só estão atuando no papel de um crente, mas que ainda não tiveram uma experiência real com o Senhor Jesus, para que possam ter a vida marcada, selada pelo teu amor. Assim eu oro em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Aleluias. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e as consolações do doce Espírito esteja sobre vós, povo de Deus em Shalom, e sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.